Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Damorini e bora para nossa análise diária. Pessoal, hoje temos um dia um pouco mais, quer dizer, direcional, né? Os DIs hoje eles fizeram um movimento um pouquinho mais contraintuitivo, tá? Então, deixa eu começar aqui pelos DIs, né, galera? Então, DIs hoje, pessoal, olha só o que os DIs fizeram hoje, galera. Ficaram flat, né? Foi movimentação, né? Flat e depois tomaram um rumo, né, galera? E chegou quase a tá com 1%, né? Então, ficaram flat até mais ou menos umas 11 horas, tá? Depois pegou o rumo, isso aqui fez com que a nossa bolsa caísse, tá, pessoal? E o dólar subisse, tá? E mais, DXY, pessoal, DXY durante a noite ele ficou um pouco flat na queda, mas depois ele, durante a madrugada, né, ele até pegou um arrefecimento um pouquinho mais forte, tá? Trouxe a liquidez aqui para o 97,200, tá? Não conseguiu perder o 97, né? 97. E mais durante o pregão, pessoal, ele começou a pegar uma tendência um pouco mais forte, tá? Então ele tá aqui na abertura de mercado às 9, ele tava 0,15, 0,18 negativo. E agora ele tá 0,25 positivo, né, galera? Então ele conseguiu reverter, né, esse quadro de estar negativo para positivo. Então, pessoal, começando aqui pelo dólar. E hoje, galera, olha aí, hoje o dólar, conforme eu falo aqui para vocês, né? O dólar hoje, deixa eu mostrar aqui a Petax, as Petax no caso. O que acontece? Olha só, uma Petax dia direcional, né? Então, a diferença aqui da primeira para a segunda é de 12,5 pontos, da segunda para a terceira 9,5 pontos, né? E da terceira para a quarta 17 pontos praticamente, né? Então, provavelmente, pessoal, provavelmente o câmbio ele vai fechar perto da máxima dele, tá? Então, o meu palpite hoje seria esse, tá, galera? E o nosso casado tá de 39,7, né? Aqui tá 8, mas eu não mexi porque 0,1 não faz diferença, tá? E a gente hoje nós erramos 7 pontos, né? Porque hoje é um dia direcional, então a nossa margem de erro fica entre 5 e 10 pontos. Para o nosso estudo sugerido, que é essa Petax, que é um palpite, né? Que ocorre meio-dia, dá diferença para essa aqui, né? De 7 pontos. Então, galera, bora aqui começar pelo câmbio. Como o dólar, ele durante a pré-abertura, né, ele tava 0,18 de queda, então o dólar, o nosso dólar, né, o nosso câmbio abriu em queda. Tá aqui a máxima da CME, mínima da CME, né? Aqui a gente tem um BRLT e o POC, tá, galera? Então, ele veio da mínima da CME, né? Tocou no, saiu do ajuste, né? E já veio buscar a mínima, né? A máxima da CME, ajuste e veio buscar a mínima da CME, né, galera? Então, fez um movimento que nós estamos um pouco mais acostumados, né? Que é de levar de uma mínima para CME para da máxima CME para mínima ou da mínima para máxima, né? Então olha só como o dólar ele deu nessa primeira janela, ele deu pontos para compra e para venda, né? Mas é bem verdade que o jogo ele foi mostrado, galera, a partir das Petax, né? Porque os DIs eles começaram, deixa eu mostrar aqui, né? Então o DI eles começaram a ficar positivo, tá? E ficaram trabalhando aqui praticamente em cima do ajuste, né? Olha aqui os vértices. Então eles trocaram de lado, né? Estavam negativo e o dólar também, né?
aqui, deixa eu colocar aqui do lado, né? Então, dólar praticamente pareado com os DIs, né? E isso aqui foi um movimento, hoje tava bem pareado, né? Assim, a fotografia tava bem bonita, né? Inclusive para nossa bolsa também, né? Então, fez um movimento negativo, né? Ele saiu do movimento negativo e o dólar, ele trocou de lado, né? Trocou de lado justamente com os DIs, tá? Ficou comprado em cima da Petax futura da primeira, tá? E aqui, pessoal, aqui eu até enxerguei uma venda, tá? Mas para trazer, primeiro alvo seria para trazer para VWAP e para o ajuste. Por quê, galera? Por causa dessa batida aqui, um pouco mais interessante, tá? Que eu achei um volume interessante. Então eu achei que ia ter um arrefecimento, só que ele não foi tão forte, tá? E depois o mercado ele realmente trocou de lado os juros, né? Então um alvo prático, né? Seria aqui o ajuste e o nosso VWAP, né? Só que depois ele voltou tudo, né? Os DIs eles voltaram tudo e quando ele passa, que ele não quis renovar a mínima aqui, por quê? Porque os DIs também voltaram, né? Então o dólar ele só realmente veio aqui e tocou na primeira Petax, né? E essa aqui foi a melhor compra do dia. No meu entendimento, essa aqui foi a melhor compra do dia. Quando eu falo foi a melhor compra, quer dizer que é a compra mais clara do dia, tá? Obviamente, se está comprado aqui na mínima da CME, né? Deixa eu ver aqui. Está comprado na mínima da CME. Opa, deixa eu... Mínima da CME, né? Tá comprado aqui na mínima da CME e levou até aqui os 400, né? Então tu ganhou 53 pontos e meio, né? Boa pontuação, só que é difícil, tá? Fazer isso. Então por isso que eu falo que é um pouco mais interessante sair a primeira Petax do dia, né? Porque aí a gente tem um número onde o mercado ele se trava. E hoje o dólar ele foi só carregando, né? Fazendo uma Petax futura, né? Então ficava comprado aqui, né? Depois subia mais um pouco. Só que realmente, galera, esse aqui foi o melhor insight de compra. Mínimo para vir romper essa máxima, tá? Ou no mínimo desafiar, né? Ou poderia comprar aqui e fazer uma parcial aqui na máxima, né? Que eu acho bem interessante. E levar e mitigar o stop, né? Então, uma entrada aqui já com o preço já tá aqui, já daria para levar pro break even, né? Que eu chamo aqui pro teu preço de entrada, né? E vir carregando, trazendo o preço. Olha só quantos pontos daria, né, galera? Então, bem interessante essa movimentação, tá? E de novo, os players, o que eles fizeram? Ficaram comprados em cima do preço futuro, né? Levando a liquidez para cima, tá? E aqui, galera, eu falo comumente, né, que nós deveríamos tentar vender, nesse caso, o em 400, né? Porque sem então as nossas opções de compra e de venda, tá? Tanto que aqui ele já voltou, né? Ele não vai trabalhar de uma vez só, né? Ele não vai passar, ele vai querer voltar um pouco. Mas é interessante a gente observar se ele está conseguindo carregar a liquidez realmente, né? Então ele passou com uma certa força, né? É diferente quando ele faz uma movimentação, ele não deu nenhuma frequência aqui, né? Ele passou direto, formando que poderia passar e ficar trabalhando acima do 400, tá? Só que depois o mercado ele realmente devolveu, tá? E tá vindo aqui para nossa Petax futura, né? Ele tá quase chegando perto do Petax futura final e perto da nossa média aqui, né? Então aqui eu vejo uma possível compra, tá, galera? Aqui eu vejo uma possível compra para ficar nesses níveis, né? Para a gente fazer o ajuste inclusive aqui. Por quê?
por causa da nossa Petax, né? Então, dia direcional pode ser que ele venha de novo, né, e revisitar essa liquidez, vir desafiar o 400, tá? Então, basicamente foi isso, né? Os plays eles fizeram um médio em cima do preço futuro, né? Do preço futuro. Mas por que eles fizeram, né, galera? Então, volto a dizer, juros subindo, tá? Então, olha aqui os vértices. Os vértices pegaram realmente força na compra, né? E o nosso DXY também subiu, que é a nossa taxa externa, né? Então, com essa virada, o mercado ele virou de lado, tá, pessoal? Então, o mercado realmente virou de lado. Então, é isso pro nosso câmbio, tá? Cenário de compra ainda. Mini índice, contrário, né, galera? Cenário de venda, tá? Então, na abertura, as bolsas elas estavam um pouco mais flat para queda, tá? Tanto que o nosso mini índice ele veio já buscar o POC e o ajuste de ontem, né? Então mas ele já tinha interagido, né? Praticamente porque ele abriu aqui no 146.760, né? 760. Foi lá na média da semana, né? E aqui é a média do mês. Só que voltou e tocou aqui no nosso POC e ajuste, né? E aqui ainda não está valendo uma compra, né? Que eu falo aqui para vocês. Então, quando o preço vem, se ele mostrar uma resistência, aqui seria interessante comprar, né? Se ele está vindo fazer esse movimento. Mas aí tem que estar apoiado com os DIs, né, galera? A gente não pode esquecer disso, né? E como os DIs eles estavam trocando de lado, né? Deixa eu mostrar aqui, né, essa movimentação um pouquinho mais. Deixa eu diminuir aqui. Pronto, aqui, né? Então, porque essa movimentação na manhã ela foi um pouco mais contra-intuitiva, tá? Porque os DIs eles saíram do negativo, foram positivo, ficaram negativo aqui, ó, como posso mostrar para vocês. Então olha aqui, né? O que os vértices fizeram, né? Então a gente tem a linha zero, né? Então do negativo, positivo, do positivo para o negativo para depois seguir, né? Só que eles fizeram esse movimento de ficar positivo já, aí a nossa bolsa, o mini índice no caso, né, ele já procurou o ajuste, e aqui não valeria a compra por quê? Porque ele passou e mostrou uma resistência, né, mostrou-se uma resistência aqui no POC no ajuste, foi justamente que ele veio renovar a mínima, tá? Então já na mínima a gente entende que o mercado ele ia pegar uma certa força, né, para baixa. Só que depois os DI eles arrefeceram um pouco. Aí o mini índice ele fez um movimento, né, de uma possível reversão. Só que depois os DIs eles voltaram de novo, né, a crescer para cima, né, a subir e a bolsa caiu desse jeito, né, galera. Então hoje foi um movimento bem pareado com os DIs, tá, galera? Uma movimentação contra-intuitiva, tá? Foi um movimento mais um pouquinho mais claro no meu entendimento aqui, né? Quando ele trouxe essa liquidez aqui, tinha duas vendas aqui. Essa aqui, para trazer, porque tem um pouco aqui, tá, galera? Então ele cria uma liquidez, a melhor venda estava aqui, no ajuste e no POC de ontem, para trazer pro POC de hoje, né? Depois ele veio aqui de novo, tá? Então deu duas vendas um pouquinho mais interessantes, que depois elas se transformaram numa venda. E quem segurou, né, nesse cenário a venda realmente pôde colocar bom lucro no bolso. Veja só que ele conseguiu passar aqui inclusive da nossa amplitude média diária, né? Ganhou realmente força, tá? O Ibov então nesse interim ele está realmente, né, com todo o fluxo vendedor, olha só, né, não tem nem o que falar, procurou a mínima, né, tá em 1.13 em queda e o nosso menino está 1.21 em queda. E pessoal, o alvo
dessa possível venda aqui seria realmente o 145.500, né? Que ele veio aqui, inclusive passou mais, né? E perdeu realmente quando os juros, galera. Olha aqui, né? Então, novamente, quando os juros ele realmente pegou essa força, né? Quando os juros ele pegou essa força aqui na compra, né? Olha só, né? Os juros ele realmente ele fez um movimento, né? Errôneo, depois subiu, né? E o mini índice fez um movimento contrário, né? Então, bem pareado realmente, galera. Foi um movimento um pouco mais difícil, né? Mas quem tá olhando, inclusive aqui para os nossos para as correlações, né, não consegue ser enganado, né? Então olha só, as correlações como os ETFs, né? Aqui a gente tem os ETFs, as nossas ações e também os nossos índices e como eles ficaram operando na queda. Então por isso que hoje estava um cenário um pouco mais para queda, né? Só que depois que os juros realmente eles daram de mão e cresceram, aí sim a gente teve um arrefecimento mais forte, né? E continua aqui, né? Que ele está começando a cair, né? Aqui nesse aqui ele começou a cair, a gente tem a linha zero, né? Ficaram flat, só que na venda. Então, para o mini índice, pessoal, para o mini índice seria interessante, né? Procurar a venda, né? Nesse interim, nessa movimentação, seria interessante realmente aqui, né? Aqui, como estão quase todas, né? As ações, os ETFs e os índices, eles estão negativo ou pelo menos flat. Seria mais interessante entrar na venda aqui, né? E a venda, conforme eu falei para vocês, foi no POC e no ajuste, né? Trazendo para o POC de hoje, né? Que aqui a gente tem um POC. Deixa eu aumentar mais um pouquinho, né? Então, POC e ajuste. Então, a venda para trazer para esse POC aqui, né? Que tem uma liquidez um pouco mais forte no 146 mil. E de novo a venda que fez essa movimentação, né, galera? Então, basicamente foi isso, pessoal. Não tem. Ainda é venda, tá? Ainda é venda, o cenário ainda é de venda. Então, pessoal, se inscrevam no canal, tá? Deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!